Muita gente não entende quando eu digo que o indivíduo puxou o gatilho. Mas o que matou meu filho foi a falta de política pública para ingressar as pessoas que são sobreviventes do cárcere no mercado de trabalho. Porque naquele horário que o portão da casa dele estava aberto, que a mulher adentrou a casa dele, era um horário que ele deveria estar num serviço trabalhando. Se não tivesse sido negado para ele uma vaga de trabalho. Ele é assassinado em 2006, com 20 anos de idade. No entendimento, né, do que era aquela situação nova na minha vida, que direitos eu teria de reivindicar algo, né, por que aquilo estava me acontecendo, eu já pulo para uma outra fase, que é ser mãe vítima desse estado, que é quando meu filho é assassinado. Porque eu tinha que continuar viva e tinha que estar junto dos meus 2 filhos, para eles também continuar vivos, estarem machucados, mas não ficarem revoltados. É uma questão de escolha, porque as pessoas falam assim, porque eu morei na favela X anos, minha mãe era lavadeira, passadeira, cozinheira, arrumadeira, e nenhum de nós precisou vender droga para comer, para isso, para aquilo. Mas é mais ou menos assim, você tem 100 jovens numa periferia, com idade para entrar no mercado formal de trabalho ou numa qualificação profissional. Mas aí as vagas ofertadas são só para 30. Os outros 70 vão fazer o quê? Uma parte desses 70 vai se conformar a viver uma vida de dificuldade, outra parte vai se conformar em viver uma vida de mendigância, e outra parte vai ver no tráfico uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sabe? É uma questão de escolher, mas às vezes no momento é a melhor escolha que o sujeito tem. O que encarcera adolescente autor de ato infracional é a fatídica guerra às drogas. Que guerra às drogas? Não existe guerra às drogas. Existe guerra às pessoas. Porque em nenhuma favela tem refino de droga. Em nenhuma favela tem fábrica de arma. A gente sabe muito bem onde está o refino da droga e o tráfico de arma. A construção do bandido foi preto. A gente sabe que não existe guerra às drogas, sabe? Existe uma guerra à pobreza. A legalização das drogas, ela vai tirar muitas pessoas da linha da pobreza, né? E o que o Estado quer é que a gente continue pobre e miserável, para uma vez ou outra, no momento de grande dificuldade, ele ou ofertar uma cesta básica ou um auxílio emergencial. A gente está cansado de esmola, sabe? Então é muito mais fácil culpar os bucha, que é eles que estão na ponta, do que verdadeiramente culpar os responsáveis por aquilo que está ali. Entendeu? Porque os responsáveis quem é? É o governador, é o prefeito, que tira todos os direitos daquelas pessoas para poder jogá-las ali. É o presidente. E aí querem culpar os adolescentes que estão lá. Um filho de um grandão desse é pego cometendo atos infracionais, ele mal chega no DEGASE. Porque tudo que tem nesse país, e quando eu digo tudo, eu estou falando de tudo mesmo, foi construído com o sangue e o suor dos nossos antepassados, né? A gente não tem esse reconhecimento, né? Ninguém para pensar que se não fosse os nossos antepassados que foram feitos escravos nessa terra, muita coisa aqui não tinha acontecido. Porque os brancos daquela época não tinham coragem de pegar pesado, como até hoje a maioria não tem, né? Coragem de pegar no pesado e de trabalhar. As pessoas têm os empregos mais fáceis e acham que não é privilegiado, tem a escola melhor e acham que não é privilegiado. Aí ele vai lá na biqueira comprar uma maconha para usar de forma recreativa. Mas se aquele neguinho que vendeu a droga para ele for preso, para ele tá de boa, porque o braço armado do Estado não vai chegar na rua dele, não vai chegar na casa dele. A criminalidade, ela se dá por conta dessa escravidão que não foi reparada. O bandido nesse país, ele é preto. E aí, pronto. Se colocou isso há mais de 500 anos e assim está taxado. E não é assim. Quando um menino desse vai para a pista, vamos lá, na linguagem deles, pegar alguma coisa, é por tudo que falta.
O Estado precisa rever o posicionamento dele e começar a investir nas nossas crianças, né? Porque é lamentável que uma mãe tenha que trabalhar, deixar o filho sem ter direito quem olha, e depois, quando ele crescer, que ele pega uma idadezinha, ele vai parar no socioeducativo, ou então vai parar no sistema prisional. Isso dói muito na gente. Uma criança em uma escola, ela custa R$ 2.300 por ano. R$ 2.300 por ano. E um presidiário custa R$ 3.300 por mês. Está vendo que isso não é justo com a sociedade? Mas o que impede as coisas de mudar? É que a sociedade está tão empenhada no exercício de vingança que ela não consegue ver além do ódio. Sabe? Ela não consegue enxergar além do ódio, que essa conta está errada, que a sociedade precisa sentar, conversar, discutir e acabar com a pena privativa de liberdade, porque pena privativa de liberdade ela não garante a segurança de ninguém. Porque vai um, vem outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro. Enquanto não investir pesado na primeira infância, na educação, na qualificação profissional da juventude, a gente não vai chegar a lugar nenhum nessa questão de segurança, sabe? E fica aí, os meninos uns matam os outros, a polícia chega, mata todo mundo, e a sociedade nunca questiona qual era a vida que ele estava tendo pós-cárcere, né? Ou então, se ele não tinha nenhuma passagem, assim, como um passe de mágica, num boom, aparece um pino de cocaína, aparece uma bucha de maconha, para eles tentar justificar aquela morte com aquilo ali, como se isso fosse motivo para matar alguém, né? E a sociedade aplaude, acha isso bonito, acha que está certo, não percebe que por trás dessas vidas que são arrancadas daqui da terra, existe muitas mães que estão sofrendo, chorando, enlouquecendo com a perda de um filho, né? Porque a gente não faz filho para ser bandido. Do nosso útero não nasce bandido. Nasce seres humanos que precisam de oportunidade como qualquer outro. O Estado foi quem matou meu filho desde lá de trás. Com 20 anos ele só deu o tiro de misericórdia. Como ele faz com os filhos de todas as mulheres negras que estão dentro do sistema carcerário de unidade socioeducativa. Preta que viemos dessa porra, nós escrevi um rap, nós virava mulher bomba, tentar pro nosso meio e nosso arsenal te tomba, tentar pro nosso meio e nosso arsenal te tomba, tentar pro nosso meio e nosso arsenal te tomba. Milhão, cadela top, amam Bob Marley, eu sou Peter Tosh, a paz é o diploma que se recebe na morte, não alugo a minha mente pra ninguém mais, pagam com migalhas, tiram minha paz. Diferente socialmente, quando convém iguais, interessante. Nos forjam pra camuflar seus flagrantes. É lindo em Woodstock, não pode no baile funk. O Cazuza negro é nóis traficante. Lindo em Woodstock, não pode no baile funk. O Cazuza negro é nóis traficante. O Cazuza negro é nóis traficante. O Cazuza negro é nóia e traficante. Deus volta quando um velho morre, quando o novo nasce. Somos mãe de maio com seus messias mortos na vala. Apocalipse são egotripse, vale da sombra da morte. Tira o caminho do trabalho pra casa e da casa pro trabalho. Nossos discípulos no plenário, Gênesis era menino,